Olá, iniciando mais um papo de terapia hoje, eu e Joe Cajati. Estamos aqui novamente. Esse é o nosso sexto episódio. A gente tem convidados muito especiais pra gente, né? Que são amigas queridas e que a gente ama muito, né? E as duas são as transbordas, né? Elas são Isadora e Helena, são psicólogas, gestalt terapeutas há 9 anos e fundadoras do Transborda, que completa 6 anos no início do próximo ano. Bem-vindas, meninas! Obrigada. Sejam bem-vindas, Obrigada. meninas. Muito bom estar com vocês aqui. Vamos Muito bom começar. estar entre família, amigos e sócios. Sim, tamo Agradeço junto. muito o convite. Obrigada, é uma honra. Até que enfim, né? Até Conseguimos que vir. enfim. Não é? Mas estamos aqui no sexto episódio, elas vieram. Então vamos começar a falar um pouquinho do Transborda, né? Que é a empresa de vocês. Conta pra gente aí um pouco dessa história do Transborda. Então, o Transborda ele surgiu em 2018, faz 6 anos, no ano que vem, foi em abril de 2018. E eu acho que a nossa principal intenção era fugir um pouco da solidão do consultório da psicoterapia individual ali. A gente sempre quis fazer uma rede de psicólogos para além dos atendimentos psicoterápicos individuais. A gente quis criar uma rede de psicólogos para a gente trocar supervisão. Então, hoje em dia, o Transborda é uma clínica escola. A nossa ideia é formar psicoterapeutas dentro da Gestalt terapia, além dos nossos atendimentos individuais. Eu e a Isa nos conhecemos na faculdade, mas até lá a gente não era amiga, a gente sempre conta essa história, que a gente só foi criar Vocês amizade, eram da criar mesma sala ou parceria. não, né? Era. A gente fazia algumas matérias Sim. juntas, mas assim, só de ver, sabia que a Isa tava ali, sabia que tava aqui, mas sem amizade. Sim. E E hoje em aí dia o povo fomos. confunde uma e outra, né? E hoje elas são gêmeas. E hoje em dia a gente, né, pela parceria, pela amizade, ficou muito próxima. Mas a gente foi se encontrar num grupo de supervisão, já na Gestalt terapia, que é a abordagem que a gente trabalha hoje. Uhum. E criamos nossa amizade, nossa parceria, e junto com essa ideia de fugir dessa solidão do consultório, de trazer mais pessoas para a Gestalt terapia, a gente teve a ideia de criar o Transborda. Acho que a gente começou com alguns grupos presenciais, assim, a gente montou um espaço. Só que o Transborda cresceu mesmo na pandemia, quando a gente criou o nosso primeiro curso online. E a gente criou tudo sozinhas, juntas, gravando pelo celular, criando todas as aulas. E começamos a divulgar e quando a gente viu, a gente tinha psicólogos do mundo inteiro seguindo a gente, do Brasil E hoje inteiro, a são nossa rede foi só crescendo. sucesso essas meninas, né? E tem algo que você falou que é bem interessante, que é essa solidão do consultório, às vezes, né? Que às vezes o psicólogo passa. Psicoterapeuta, de uma certa forma, é sempre ele mais 30 clientes, né? Vamos dizer assim, e ficar ali. Então, o que que ajuda a sair desse lugar que vocês percebem, assim, um pouco? O que que é sair desse lugar, dessa solidão, assim? Eu acho que está exatamente nas trocas com outros profissionais. Sim. É muito legal hoje, assim, que a gente vê, a gente tem grupos, né, de supervisão também do nosso Como que curso, funciona o grupo seus? os de supervisão. É, Supervisão a gente agora tá só online, né, então acaba que a gente aham. conseguiu abarcar ali do Brasil todo. Então as pessoas chegam até nós com demanda de discutir os casos, né, na perspectiva da Gestalt terapia, e a gente vai conduzindo os grupos. A gente gosta de fazer de uma forma bem horizontal para deixar todo mundo à vontade e todo mundo dá um pitaco ali no caso de um e do outro. E acaba que acontece essas trocas muito. A gente vê muito assim, os profissionais, na hora que vai falar o caso de si, acaba trocando as próprias experiências pessoais, e aí entra em algum processo pessoal, tem essa troca, tipo, nossa, eu vivo isso também, nossa, meu cliente saiu, fiquei angustiada, nossa, como é que é isso pra você? Eu também vivo isso, que bom que você tá falando, tô acolhida agora. Acho que o que acontece que é importante da gente falar, né? O psicólogo clínico é muito difícil de começar a carreira, principalmente porque é uma carreira sozinho, Sim. ele com o cliente. Então, até esse processo de captação de clientes, de estudo mesmo, é muito difícil iniciar na carreira. Então, a ideia do Transborda é essa, né? Que a gente cria uma rede de apoio, que a gente possa crescer juntos, assim. A ideia de formar psicoterapeutas não só no sentido de ensinar a Gestalt terapia, mas de ter essa troca pessoal, de ter essa troca de clientes Sim. mesmo, de ajudar a pessoa nesse processo de construção da clínica que vai muito além de saber a teoria, né? Então acho que essa é a ideia. Eu acho que a galera tá curiosa pra saber agora o que é a Gestalt terapia. Até que enfim, vamos pra essa pergunta: o que é a Não é? Gestalt terapia? Você tá falando tanto de Gestalt, o que que é a Gestalt terapia, menina? É uma abordagem, né, dentro da psicologia. Tem duas palavrinhas-chave que eu gosto muito de falar, que é contato e adaptação, assim. A Hum, Gestalt terapia, ela vai estudar a forma como uma pessoa entra em contato com o mundo. E eu entro em contato com o mundo nas minhas relações, nas trocas que eu faço
no dia a dia mesmo. Sim. E é a partir dessa troca, dessas relações que uma pessoa faz, que ela vai se satisfazer no mundo. Então, uma pessoa só existe quando ela está em contato com o mundo. Então, a gente vai estudar dentro da clínica a forma como uma pessoa contata o mundo. E isso vai ajudando a gente a entender como essa pessoa desenvolveu alguns sintomas, desenvolveu alguns mecanismos de defesa, porque é nesse contato com o outro que ela vai desenvolvendo tudo isso mesmo. E aí, quando uma pessoa tem muita consciência de si, consciência do mundo, consciência das suas limitações, consciência das suas possibilidades, das suas potencialidades, ela tem uma facilidade muito maior de entrar em contato com o mundo. Sim. Então, a ampliação de consciência facilita o contato. É isso que a gente vai fazer dentro da É Gestalt. bonito esse processo, né, terapêutico, acompanhar isso. É muito bonito. É lindo. E outra palavra que é muito importante, assim, da Gestalt, além da relação, né, que a Isa falou muito, assim, a forma como a gente se relaciona com o mundo, a Gestalt acredita muito no nosso potencial, assim, então é o nosso poder de autorregulação. Então a gente tem a capacidade de se autorregular, de se equilibrar, de nos satisfazer no mundo, a partir da nossa consciência e da nossa responsabilidade, que eu acho que é outra palavra-chave ali muito importante da Gestalt. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nos aconteceu, pelos nossos sintomas, pelas nossas questões, e também responsáveis por curá-los, por buscar satisfazer no meio, resolver essas Gestalts, né, essas questões, esses incômodos que aparecem, e também nos satisfazer no mundo. Você falou algo interessante. As gestaltes, elas... O que é, né? O O que, são que é a essas- gestalt Eu aberta, acho por que pra exemplo? gente- A pessoa tem uma gestalt aberta. Né? O que seria a gestalt aberta, por exemplo? Uma situação não resolvida. Uma questão não resolvida, assim. Que seria uma tradução de que é algo que ela não entrou em contato, por exemplo. Isso, existem os bloqueios de contato, né? Sim. Quando uma pessoa não dá conta de entrar em contato, e não necessariamente contato físico, Sim. mas às vezes é o contato com a lembrança, o contato com a sensação, o contato com o sentimento, aquela questão fica mal resolvida. Sem contato não tem resolução. Então, esses bloqueios de contato fazem com que a Gestalt fique aberta mesmo. Sim. E a E o- pessoa não tem consciência, né, daquilo. Então, tá atuando na vida da pessoa, tem uma Gestalt aberta, mas ela não tem consciência daquilo e não é capaz, então, de se autorregular de novo, de fazer ajustamentos criativos. Ela age sempre da mesma forma pela essa Gestalt aberta. Então, a ideia inicial da Gestalt, né, quando vai alguém até vocês, é começar a identificar essas Gestalts abertas e começar a olhar para isso. Qual que é essa ideia, né, como que funciona, né, essas sessões, para onde vocês olham, né? Porque é muito diferente, né? Quando eu vou até um terapeuta, com o que acontece a partir disso na terapia, né? Eu levo algo. E o que eu percebo, né, até pela minha experiência mesmo, assim, é que muitas vezes aquilo ali era só uma porta de entrada, né? Não é o que é realmente Sim. trabalhado em terapia. É só um estalo que fala assim, nossa, agora eu preciso realmente de terapia, né? Como todo mundo precisa. Mas como que é visto isso, né? Como que funciona essa sessão? É legal isso que você está falando, porque tem dentro da Gestalt também, né, um conceito que a gente chama de figura e fundo. Então, figura é aquilo que o cliente ele consegue acessar. É aquilo que está superficial. Então, o cliente ele chega no consultório com alguma demanda mesmo, que normalmente é um sintoma, normalmente é um diagnóstico, alguma dificuldade que ele está vivendo na vida Ele dele. vai chegar, por exemplo, e falar assim, eu tô querendo me separar, Uhum. por exemplo, né? Então, Sim. esse seria aquilo que ele dá conta de lidar. Tipo Sim. assim, o meu desejo de separação. Sim. Sim. Né? É algo que Só que por trás disso, podem ter outros tipos... Tem um fundo, né? Tem um fundo. Sim, que é isso que a gente vai fazer nesse processo que a gente chama de ampliação de consciência. Eu vou aprofundar naquela questão que o cliente trouxe para entender o real motivo disso, assim. Até, por exemplo, pegando esse gancho do que você trouxe, né? A pessoa, ela vem trazendo quero separar. E aí a gente vai entender por que ela não dá conta de separar. E aí, aprofundando, às vezes a gente vai entender que tem algum apego ali, às vezes é um apego muito mais que tem a ver com a relação dessa pessoa com o pai, que tem a ver com uma insegurança dela, que ela viveu ali há um tempo atrás, que está impedindo ela de separar. Ou às vezes ela nem quer separar, às vezes ela só está pedindo socorro para olhar para o relacionamento dela. Então a pessoa traz o que ela dá conta. E a gente vai aprofundar para ampliar a consciência para ela entender mais sobre aquilo, né? E é uma característica muito importante da Gestalt mesmo, porque isso é muito comum, assim. Chega querendo resolver aquilo. E às vezes o cliente ele chega querendo resolver aquilo e só falar daquilo. Então, só falar da separação, que o meu marido é isso, ou minha esposa é isso, né? Mas eu não posso separar, eu, afinal. Mas- É isso, tá ruim, mas eu não posso separar no momento, porque geralmente tem uma justificativa também, né? do porquê. sim.
E aí, tudo são informações pra gente ir investigando, né? Mas eu gosto sempre de deixar claro e falar com o cliente, assim, que o processo na Gestalt, ele é como um todo, assim. Eu brinco que é como um jogar quebra-cabeça, assim. No início, vai jogando as pecinhas e tem aquela pecinha principal, que é a demanda inicial. Mas, pra gente entender aquela demanda principal, por exemplo, quero me separar, a gente vai precisar entender uma série de questões na vida dessa pessoa. A forma como ela se relaciona, as outras relações que ela teve, como foi a construção da história dela, como é a hoje, história né? dela influencia dentro do casamento. O casamento Sim. dela fala de algo muito maior por trás daquilo, e não só daquela relação que ela trouxe, Sim. né? E é legal você ter falado também isso, de falar com o cliente a respeito da abordagem. Vocês sempre falam, acho que a pergunta primeira é outra. Vocês acham interessante, quando a gente procura um processo de psicoterapia, entender da abordagem do meu psicólogo, por exemplo? Ou é diferente isso? Eu acho que depende também da pessoa Sim. que chega pra gente. Sim. Depende muito do desejo, de como ela funciona, o que ela tá buscando. Mas se tem abertura, eu particularmente, assim, gosto Sim. sempre de explicar a forma que eu trabalho pra ver se a pessoa também se identifica, pra ver se é isso mesmo que ela tá Porque buscando. isso ajuda no processo da reflexão dela, né? Sim. Então, se ela entende que o sintoma dela tem algum sentido dentro da forma dela de funcionar no mundo, ela vai começar a pensar dessa forma. E não só como um rótulo de diagnóstico, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu tenho TDAH. Então, eu gosto de explicar nesse sentido, mas não necessariamente, assim. Não vai influenciar dentro Sim, do isso eu queria processo, saber. Não né? vai É deixar de possível, funcionar, não né? vai deixar de funcionar. Tem alguns clientes que às vezes não gostam, mas tem outros, às vezes, até os mais controladores mesmo, que gostam de entender a forma Aí como a vai pessoa ler tá sobre, funcionando. né, informação. Aí Exatamente. de repente chega e diz, eu estou defletindo alguma coisa aqui. Exatamente. Como é que E ele sabe aí, disso? e aí, assim, né, para essas pessoas que gostam de se informar, né, que gostam de conhecer mais sobre a prática, tem o curso de vocês também, né, que vocês dão o curso de... Esse curso é para quem? Como é que é esse curso de Gestalt, né? O curso são para psicólogos ou para pessoas interessadas dentro da Gestalt terapia mesmo, né? Mas para quem quer atuar como psicólogo, como Gestalt terapeuta, precisa de ter o CRP ativo, né? Sim. Mas para interessados de uma forma geral na Gestalt terapia. É um Eu curso posso livre, fazer o né? curso mesmo não sendo psicólogo, para Pode. conhecer a técnica, para conhecer a abordagem, né? Pode. Pode. Porque, assim, a Gestalt, por mais que ela tenha muitos conceitos, assim, palavrinhas, se a gente vai aprofundando e conversando aqui, ela é, até muita gente fala isso, né? Uma filosofia de vida também. A gente vive muito a Gestalt terapia, né? Eu lembro que eu Sim. fiz, né? Assim, eu fiz esse curso já tem alguns bons anos, né? Por isso que eu tô até perguntando se os seus é assim também, que quando eu fiz, né, era para qualquer pessoa poderia fazer. E eu achava muito legal mesmo pegar alguns, né, mecanismos de defesa. Mecanismos de defesa são. O que são os Formas de mecanismos de contato. defesa? É aquilo que eu falei, são melhor. formas que a pessoa entra em contato dentro das relações dela. E aí funcionam como defesas, ou às vezes até como estilos de personalidade, mas é como defesa para o contato mesmo, assim. E aí, quando a pessoa toma consciência disso, ela pode entrar em contato de uma outra forma que não vai bloquear esse contato e vai fechar a Gestalt. Então, tomar consciência do mecanismo é importante. Eu posso estar falando uma besteira aqui, mas só pelo nome que me veio, né? Assim, mecanismo de defesa. Então, o que eu entendo disso é que em algum momento da nossa vida a gente criou um mecanismo para se defender de algo. Né? É mais ou menos isso Pra não mesmo. entrar em contato com Para isso. não entrar em Sim. contato com algo que Algum nos aconteceu sofrimento. ali, algum sofrimento que aconteceu muitas vezes na infância, né? Sim. Muitas vezes. Quanto Sim. mais a gente vai crescendo, mais a gente vai criando esses mecanismos de Sim. defesa, né? Por exemplo, assim, tem uma queixa que chega muito no consultório que é a dificuldade de relacionamento. Essa é a figura, é a queixa inicial. E a nossa ideia é aprofundar e entender qual é a dificuldade dessa pessoa de se relacionar. E aí, De ter um relacionamento ou de manter, por exemplo. de ter ou de manter? Vou falar Relacionamento afetivo. de uma forma geral, assim. E acontece em muitos casos, por exemplo, até lembro de um cliente, assim, que você vai aprofundando, vai entendendo que às vezes é uma pessoa deflexiva. Deflexão é uma forma de contato. Deflexão é um mecanismo É de um defesa. mecanismo de defesa, que é o que a pessoa corta contato. Ela deflete do contato e da relação. Então, eu entendi que essa pessoa entra em contato dentro das relações dela a partir de uma deflexão. E aí eu vou aprofundar mais ainda, mas por que ela deflete o contato? O que é dá um exemplo de uma deflexão. Deflexão
Uma pessoa que não consegue criar intimidade, uma pessoa que até consegue ter encontros, mas às vezes são encontros muito mais sexuais, poucos encontros afetivos. Eu tô defletindo um tipo de contato, um tipo de intimidade. Tô fugindo daquele contato. E é isso, eu vou percebendo que essa pessoa faz todo esse movimento. Ela não vai se aprofundando Isso, não se na aprofunda em relação. nenhuma Ela vai relação. ficar bem no rasinho Eu ali. costumo dizer que às vezes a gente procura é, tentar se relacionar com pessoas que a gente pode se vincular com alguma forma, né? Tipo assim, me vinculo através do sexo, me vinculo Sim. através da profissão, me vinculo. Agora, em algum momento aquela relação vai pedir um aprofundamento, né? Que eu falo que seria o ganho de intimidade, né? Isso. Como que eu vou me mostrar para o outro e ver ele de uma certa Aham. forma e descobrir como que a gente pode se relacionar ou não, né? Uhum. Sim. E Cara, nesse momento tem uma deflexão. Sim. Eu não consigo me relacionar entrando em contato com essa profundidade. E aí o mais legal é, se tem um mecanismo de defesa, tem uma deflexão nesse caso, é uma defesa. Então o próprio nome já diz, né? Tá defendendo a pessoa de algo, tá protegendo ela de algo. Então é legal a gente trazer essa Aí vai buscar da essa onde ideia, veio isso. exato, de buscar por que que essa pessoa precisou se defender desse contato em algum momento na vida, sabe? Aí ela vem com essa demanda, por exemplo, essa Gestalt aberta, eu quero me relacionar, né? Aí de repente ela começa a se relacionar. Aí fala, não, eu fechei minha Gestalt, não preciso mais de terapia. Já resolvi, minha Gestalt aberta era essa, então a partir de agora eu vou Sou simplesmente uma viver pessoa. esse relacionamento. Só que aí, Legal. quando ela fecha essa Gestalt, outras podem se abrir, não é isso? Sim, sim. Existem várias, né, Sei. atuando ali na pessoa, mas ora uma vira figura, que tá mais em evidência ali pra pessoa, Ótimo. ora aí vai pro fundo, resolver isso aqui, entende um pouco mais, aí outra emerge, né? Mas isso Então, que a são Helena várias. falou é importante, assim, porque a gente não vai só perceber uma pessoa deflexiva, uma pessoa que deflete intimidade. A gente quer saber por que essa pessoa deflete intimidade. Então é aprofundar mais ainda. E aí, pensando num exemplo, né, também hipotético, uma pessoa que cresceu dentro de uma família muito invasiva, que sempre que ela deu espaço, ela se sentiu sufocada, ou ela foi invadida mesmo de alguma forma. Então, essa pessoa aprendeu, ela desenvolveu essa forma de contato como uma proteção para a invasão que ela viveu dentro da família dela. Então, naquele momento que ela estava dentro do núcleo familiar dela, isso era um ajustamento criativo. Que é uma palavrinha que a gente usa dentro da Que é outro Gestalt termo, também, Gestalt. né? É uma adaptação. É o organismo dela que precisou desenvolver aquela forma de contato como uma proteção necessária. Isso só vira problemático a partir do momento que essa pessoa ela continua fechada em outras relações, em outros ambientes, e isso começa a comprometer a adaptação dela em outros lugares. Sim. Então, vira um ajustamento, ao invés de criativo, neurótico. É a repetição de um padrão que em algum momento foi funcional, mas que na minha vida agora deixou de ser funcional. Então todo ajustamento neurótico, eles parte de um ajustamento criativo. Sim. Sim, Eu começo, faço um ajustamento, ou seja, o ajustamento criativo é como que eu vou me ajustar para viver aquela situação. sim. Isso. Nada disso É. é consciente, né? Não, lógico, a gente não vai pensando. Acorda de manhã e fala assim, qual será o meu ajustamento criativo do dia? exatamente. Você lá criando, então vou fazer isso, não. Sim, então assim, né, pegando esse exemplo aí dessa invasão, né, vamos supor comigo, eu tenho ali minha mãe e meu pai que estão sempre me invadindo, ou minha irmã, qualquer coisa que eu falo, né, eles começam até criar um bullying, né, muitas vezes eu acho que tem Sim. muito disso. O que eu percebo? Que é melhor não falar nada com eles. E aí eu vou me fechando cada vez mais, que eu fiz isso de forma inconsciente, né, Aham. Sim. não é nem percebido. Mas eu faço aquilo, olha, isso aqui funcionou, que eu não Isso, sou sim, incomodado, sim. né? Então eu vou Exato. continuar fazendo isso, vou aumentando isso para minha vida. E na hora que eu E isso vejo, atrapalha todas as suas outras relações. legal. Porque essa Gestalt ficou aberta e ela tá atuando ainda no presente, né? Hoje. Aham. hoje. E eu falo muito. E a gente acaba, né, só te interrompendo um pouquinho, a gente acaba sentindo que se eu me abrir, se eu me expor, eu vou ser invadido de novo. Exatamente. Né, que eu acho que é Aquela aí que situação pega. passada Aquilo vai vai voltar. acontecer de novo. Por isso que eu não faço, né, assim mesmo, que é de forma inconsciente, mas assim, eu não Esse posso me abrir. seria o insight dentro da terapia. É. Se eu me abrir, eu vou ser invadido quando- de novo, como eu fui há algum tempo atrás dentro da minha família. E o insight é... O que é um insight, para quem não sabe o que é um insight? O insight é essa ampliação, essa tomada nova de Essa consciência. percepção. É Isso. uma nova E a percepção. partir disso a gente pode observar esse comportamento. A partir do insight. Aí ele fica Né? consciente. Sim. À medida que você tem um insight, traz pra consciência. Então você vai se ver também. Aí sai do fazendo inconsciente, isso. né?
Você As sabe por relações. quê, agora você já sabe por quê. Mudar ou não, você pode até não mudar, mas agora você já sabe, né? Isso. Sim. É o que eu brinco muito, né, quando a gente tá conversando sobre terapia, né, fazendo sobre terapia, que uma coisa é eu não saber e tá repetindo aquele padrão por não ser consciente. Isso. E quando eu fico consciente, eu posso até continuar, mas agora eu sei, né, Agora que a é muito pior. responsabilidade é sua, Aí que é entra a um movimento responsabilidade. dentro do consultório, né? Você se torna responsável pelas suas escolhas na medida que você toma consciência delas. Uhum. E aí a mudança pode acontecer, ela nunca é um objetivo nosso. O nosso Isso. objetivo é isso, que o cliente chegue a esse insight, a essa percepção. O que ele vai fazer a partir disso, se ele vai mudar ou não, se ele vai entrar em contato de forma diferente, é dele. Então, quando a pessoa chega lá voltando lá naquele primeiro caso do consultório lá, né, da pessoa que queria separar, a intenção Tem sua alguém não querendo é. separar, vendo nesse podcast? Acho Tá vendo? que Virou o figura esse tema podcast pra hoje é gente. pra você. E são os dois casos, né? A gente está exatamente nos dois extremos. É o que quer separar e o que não mantém. E eu que não tenho um relacionamento. Se são os casos, conta pra gente. A gente quer Um saber. que não dá conta de cortar contato e o outro que não dá conta de fazer contato. Mas voltando, né? Então a pessoa chegou com essa demanda inicial, lá de que quero me separar. E ela vai perceber, né? Por exemplo, acho que a gente pode juntar essas duas coisas, ela vai perceber que ela está se sentindo invadida no casamento, por isso que ela quer separar. Pode ser uma das possibilidades, né? Que aí ela vai ver lá, e da reflexão e não sei o quê. Mas a intenção sua nunca é definir se ela vai ou não separar. Não. É só ela começar a perceber tudo isso aí, Até que E o não me processo importa. terapêutico, né? Chegar aí e falar assim, não, você não pode Sim. separar enquanto você não tomar consciência do que é que está acontecendo com você, né? Porque pode acontecer também no meio desse processo a pessoa não entrar em contato com tudo e acabar se separando mesmo, né? E tomar Pode. essa decisão. Pode. Sim. Acontece que depois, quando vocês falam de Gestalt, é como se estivesse falando que a Gestalt ela ajuda nessa tomada de consciência a partir disso, ter essa responsabilidade a respeito de escolhas, né? Perfeito. Acho que é isso. Ampliação de consciência, responsabilidade, escolha, mudança. Esse é um processo E que a acontece mudança muito. como consequência, né? Isso é legal de reforçar, assim, porque é muito comum as pessoas virem querendo já mudar o comportamento. Então, às vezes, identifica uma mínima coisa, então tá, agora eu tenho que mudar. O que que eu tenho que fazer, então, para não ser mais assim? Então, o que que eu tenho que fazer Agora que para eu já agora sei que eu conseguir sou fazer isso? Agora que eu já reflexivo, sei. agora eu quero fazer contato com todo mundo. Sim, e isso aí vai ser um processo da própria pessoa. Pode ser que demande um tempo ali, mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é cada vez que ela amplie mais a consciência dela. Isso é dúvida, né? Que aparece muito nos nossos grupos, assim, de supervisão, com casos, que às vezes até angustia ali o profissional, tipo, ai, eu tô vendo, ela já Isso viu que a gente tudo. tá, isso que a Meu gente ia falar. Deus. Nesse último com o Lucas, a gente falou a respeito da angústia, né? Esse Sim. vazio, assim, Sim. né? Aham. Sustentar esse vazio. Porque, imagina, você toma consciência de alguma coisa agora na sua vida, de algo que te acontece, ou de algo que você não queria entrar em contato. A partir disso, existe uma pessoa antes e uma que não está formada ainda, né? Eu falo que ela não sabe o que é viver essa experiência, Exatamente, né? exatamente. Então, até a partir de eu tomo consciência, até eu ter mesmo um movimento de mudança, a angústia vai estar presente, Vai né? estar presente. Sim. E sustentar essa angústia é muito importante, porque se angustiar é viver. A vida é angustiante porque a gente não tem garantia nenhuma de nada na vida, né? Se a gente tenta ter e tenta controlar a vida, vão surgindo alguns sintomas. Dentre eles, fugir da angústia é viver ansioso o tempo todo, Sim. né? Mas quanto mais você sustenta a angústia da incerteza, mais você consegue se abrir para as possibilidades do mundo, entrar em contato com as experiências do mundo, e é isso que E o traz mundo de hoje não crescimento. favorece muito as angústias, Nem não. um pouco. Não Quer vem resolver algo, favorecer. já Aliás, acho colocar que a alguma história da coisa. humanidade foi construída para, vamos ver, arrumar uma forma de não viver não viver a a angústia, angústia. porque é ruim, angústia é ruim, Exato. né? E é isso, né? Cada dia mais, assim, é pra preencher buraco, é pra preencher vazio o tempo Que vai inteiro. entrar no estado ansioso depois, Sim. mesmo, Por isso conta que a de- nossa clínica hoje é cheia de ansiosos, né? É. Sim, A gente aprendeu a fugir da angústia, e quanto mais a gente foge, mais a ansiedade chega. sim. Mas não tem como também passar pela ansiedade, atravessar a ansiedade sem viver o processo de angústia, sem viver essa pausa, essa espera ali, que a angústia pede muito, né? Essa paciência, esse contato com você mesmo. Então E a é gente vai se desafiante. preenchendo aí, preenchendo esses vazios, né? Mas não dando. Seria dar um lugar para ele? Como é que é essa angústia, será? Tipo, eu não preencho, né? Esse vazio. Que é o que a gente É o tenta entrar fazer. em contato, A gente né, com preenche, você. a gente entra em contato e quando a gente entra em contato, o vazio vai aparecer. E sustentar ele durante um tempo até que
essa mudança ocorra ou algo que possa Algo acontecer. novo, né? A palavra que me vem é respeitar ele, né? Sim, O paciência. tempo né? dele é paciência. Porque a angústia, ao mesmo tempo que ela traz esse incômodo, ela é o que dá movimento. Sem angústia não tem criação de nada. Sem vazio não tem nada novo Sim. na minha vida para preencher. Então a angústia ela também dá movimento. Então a gente vai fazer isso dentro do consultório o tempo todo também, né? Sustentar a angústia dos clientes. Muito É. bom. E aí, então, voltando, né, nessa supervisão. Nessa supervisão, os supervisionandos aí sim precisam ser psicólogos, ou também não, Sim, para poder participar da supervisão. E aí eles vão trazer caso do dia a dia deles, caso com os clientes, e aí vocês vão conversar sobre isso, né? sim. Isso. Sob a Como que vocês perspectiva da veem, Gestalt, né? nessa perspectiva, o sintoma na saúde, a doença, quando ela aparece, quando tem alguém doente assim mesmo, com sintoma já manifestado, né? É uma gestalt aberta? O que seria essa doença, no caso, vocês veem mais na clínica? O sintoma, ele sempre aparece como uma tentativa de ajustamento criativo, assim. Em algum momento ele até é, assim como o mecanismo de defesa, em algum momento ele é até funcional. Por exemplo, a febre, quando aparece no nosso corpo, que é tentando combater alguma infecção que está acontecendo ali, Sim. o sintoma. Então, na Gestalt a gente vai ver os sintomas que aparecem também como essa tentativa de adaptação, assim. Então, por exemplo, os sintomas depressivos, que é a perda de energia. É como se o corpo da pessoa tirasse a energia dela para que ela parasse de fazer escolhas que não estão sendo positivas para a vida dela. Então, uma pessoa cheia de frustração, que fez várias escolhas ruins, e o corpo dela tira energia para que ela pare de fazer aquelas escolhas que não E é estão até funcionando. engraçado hoje, nos grupos de amigos, a gente escuta muito isso, né? Voltando ao quesito relacionamento, a gente tá voltando para esse tema. Eu tenho uma voz de good times, assim. É você que está aí. Que muita gente fala assim, eu tenho uma preguiça de conhecer pessoas, sabe? Eu tenho uma preguiça de encontrar, de ir nos lugares, assim. Ou seja, uma falta de energia mesmo para estar simplesmente tentando entrar em contato com alguém para conhecer, né? Uhum, Vamos dizer uhum. assim. Então isso fala talvez de várias frustrações, Sim. né, que ela Isso, viveu. exatamente. Onde você, o corpo corta energia para aquilo e fala assim, ai, que preguiça disso. Mas na verdade eu tô cansada não é de conhecer pessoas, mas de me frustrar sempre. Nossa, Perfeito, perfeito. é Acho isso que foi até mesmo. profundo isso aí que você falou. Eu não tô cansada, não é de conhecer Isso é um pessoas insight. mesmo, né? Não, teve essa pergunta no meu Instagram esses dias, eu respondi. Mas pode ser insight pra pessoa, Sim, né? insight É, pra contar alguém. das frustrações. Esse seria um insight, né? A pessoa chegar nessa conclusão talvez seja um insight Isso. para ela ali. Olha, É. minha preguiça não é de Estão conhecer. promovendo vários insights para vocês aí. E aí De outra mão coisa beijada. De que mão a gente beijada. Outra coisa que a gente pode fazer nesse caso é, beleza, então vamos olhar para essas frustrações e entender por que que você se frustrou. Qual é a sua responsabilidade dentre as escolhas que você fez que te levou a essa frustração? Porque aí a pessoa começa a se responsabilizar mais pelo processo dela e aí ela vai entrar em contato com pessoas de uma forma diferente que talvez não vai trazer frustração. É claro que é sempre um risco de novo, né? Mas Uhum. pode ser que ela entrando em contato de uma forma diferente, depois de entender qual foi a responsabilidade dela nas frustrações, pode ser que ela consiga um contato melhor e que vai dar mais energia para ela. Sim. O corpo devolve energia, né? O próprio processo, né, de entrar em contato com essas frustrações são as gestalts abertas também, né, voltando lá. Então, só o ato, né, de fechando essas gestalts, a energia também já vai voltando pro corpo da pessoa. Às vezes chega a pessoa ali bem miudinha, assim, né, sem energia, com várias questões em aberto que ela nem tem consciência. Isso tá gerando ansiedade, né, o corpo tá tenso, o corpo tá pedindo por fechamento Sim. ali, né, pra conseguir agir, conseguir se ajustar melhor. Mas ela tá cheia de situações inacabadas, então é tipo a abinha de computador, que fica tudo aberto. Uma hora dá pane. Então é olhar para essas abinhas e ir fechando elas. Né? E muita Essas gente que tá situações. vendo a gente com certeza também tá num estado de depressão ou de ansiedade e tá fazendo tratamento medicamentoso, né? Então, durante o tratamento, que a pessoa tá só medicada, que hoje em dia, às vezes, a pessoa chega e fala assim, eu vou só tomar um remédio. Uhum. Sim. Mais fácil, né? Então, com a Gestalt, por exemplo, seria interessante ela. Não falando que não é interessante, né, gente? Em alguns momentos é necessário, sim, que a pessoa entre com a intervenção medicamentosa, né? Porque é física, né? O Sim. corpo já não produz algumas coisas, enfim.
justamente por causa de, né, desse costume de estar sempre... Não, eu falo que é uma não presença na vida, né? Chega uma hora que a gente não consegue estar presente na própria vida, Sim. mas... E às vezes nem isso. elaborar nada, né? Em casos de depressão, por exemplo, às vezes tá tão sem energia que não tem energia pra fazer esse processo terapêutico que é exaustivo, Não né? vai De conseguir olhar pra isso, olhar né? e tal. Então, Não vai ter energia pra olhar pra isso mesmo, né? Isso, Energia mesmo, sabe? Aí, no caso, quando entra pra fazer terapia, por exemplo, assim, né? Como que a Gestalt vê... você falou que ela vê a depressão como um corte de energia para entrar em contato com as coisas. é sempre uma tentativa do organismo se adaptar. O organismo recorre a alguns recursos para lidar com uma situação que o corpo não está dando conta de lidar. No caso da depressão, é essa perda de energia, essa retirada de energia. E aí, em cada diagnóstico, a gente vai entender o sentido, mas claro que o sentido também vai ser único de cada um. Uhum. Então, a gente vai investigar com o cliente, assim. No caso da depressão, se tem frustração, quais são as frustrações, por que o corpo precisou tirar energia naquele ponto. Às vezes tem depressão que aparece muito mais como irritação, né, do que como perda de energia. Então, a gente vai entender cada caso, mas sempre entendendo que tem um sentido por trás daquele sintoma. O corpo precisou desenvolver aquele sintoma. Pra quê? É essa pergunta que a gente faz. Mas eu acho que o mais importante da Gestalt é isso, assim, é tirar um pouco do olhar do diagnóstico como rótulo, para entender ele como uma tentativa de adaptação, que foi o que o organismo conseguiu recorrer e faz um sentido dentro da história daquela pessoa. Então não adianta só simplesmente tirar também. Eu vou precisar entender por quê, né? Até porque quando a gente tira também, eu falo que quando a gente não aprende a sustentar algo, né? Não adianta, né? Tipo, Não assim, eu adianta. posso chegar no processo terapêutico, pessoa, tem vários memes, né, de psicólogo, assim, das pessoas chegando e virem e falam assim, ou terapeuta, né? O que eu faço da minha vida agora? Sim. Aí o terapeuta, o psicólogo, vira e fala assim, o que você quiser. Não, eu tô pagando você pra falar o que eu tenho que fazer. Ah, então tá, então vai lá e separa, né? Termina esse casamento aí, por exemplo. É isso. Porque o Aí corpo da pessoa acontece tá que pedindo, aí né? ela vai lá, separa, dá 2, 3 dias, ela volta de novo. Ela não consegue sustentar as escolhas, né? Então, acho que o processo da angústia é um pouco esse também, né? De a gente Sim. tentar entrar em contato com esse vazio pra aí sustentar as novas escolhas que a gente for ter na vida, né? E a Sim. gente quer mudança, e tá, vou mudar o cabelo, mudo isso, mudo aquilo outro, começa assim, né? Normalmente Então, eu preciso vem com a mudar, aí mudança muda do de cabelo. casa, muda de psicólogo, É. preciso de mudanças na minha vida, né? E não sustenta nenhuma mudança porque não tá vivendo, talvez, esse vazio e essa angústia. Sim. E Né? elaboração, né? Sim. Que é isso. Só pulando de figura em figura sem elaboração, as situações vão continuar se repetindo. Você falando nesse exemplo que você deu, né, das janelinhas lá do Windows, é como se ela só minimizasse uma janela. Ah, deixa eu parar de olhar pra isso aqui, É. Sim. que agora eu vou abrir esse outro programa, Aham. que é o programa Casa Nova. É. Aí eu vou ter energia para aquele programa Casa Nova, mas o Sim. outro programinha que estava aberto lá, apesar dele estar minimizado, ele tá ali consumindo energia, né? Ele consumindo, tá, Sim. ele E, tá ó, Você gastando nem no abriu ele, processamento. nem conseguiu entender como que ele funciona, como que você vai Sim. conseguir fechar ele, né? Você precisa disso para liberar energia. Isso é uma deflexão. Eu tô defletindo de entrar em contato com uma emoção desagradável, com uma questão não agradável, pra ir mudar de casa, porque é uma coisa que eu gosto, que vai ser gostosinha Vai e me vai. trazer energia, vou Exato. mudar o astral, Uhum. né? E eu vou cortar o contato com aquilo desagradável. Tem Ano vários, novo, né? vida nova. Vamos dar um outro exemplo né, a gente ficou muito na deflexão, fala um outro mecanismo de Outro defesa mecanismo aí. de defesa. Proflexão. A proflexão, ela é quando, assim, eu faço pro outro aquilo que eu gostaria de receber. Ah, esse é comum, bom, né? né? Esse é bom. Quem se identifica aí? Alguém já falou Vamos lá. assim, proflexão. Não, e eu tava com ele na cabeça, sei que você captou aqui. Sim, é o nosso campo, né? E claro, né, lembrando sempre de forma inconsciente a pessoa faz isso, Sim. né? Então, assim, aquelas pessoas que se doam demais pro outro, mas fica com aquele vazio, fica com aquela necessidade aberta. Não, mas eu não recebo aqui de É volta. que é ela né? que Tem um queria estar desconforto. recebendo aquilo. Né? Aquela Sim. pessoa que é super carinhosa e reclama que não recebe carinho, por exemplo. Sei. É algo Isso. nesse sentido. E É porque é um são- desejo dela e que muitas vezes ela nem coloca pra fora, né? O jeito dela colocar isso pra fora é fazendo pro outro, Exato. né? E ela não abre espaço pra receber também. Né? Sim. A Ela não proflexão, aprendeu, né? Ela não não aprendeu sabe o a que abrir é, né, espaço o pra que- receber. a proflexão, ela esconde uma carência. Aham. Só que é inconsciente essa carência. Sim. Então a pessoa nem sabe o que ela quer, nem sabe pedir. Ela só sai fazendo pelos outros, né? Ela não percebe nem que ela quer.
Ela faz sem perceber. Não. Ela é algo que ela quer. Sim, às vezes a carência nem é consciente mesmo. Tipo, eu quero carinho nem é consciente. Entendi. Mas E é eu o que a crio gente vai formas de pedir descobrir. carinho que não é nunca eu preciso de carinho, Sim. né? É. Nunca vou chegar e falar assim, eu quero o seu carinho, né? Essa Não. frase nunca vem, ela vai vir de outras formas, né? Esse vai ser o insight na terapia, né? Que a Até gente como vai um chegar cuidado, nisso. até ficar doente mesmo, né? Pra receber cuidado de alguém. Exatamente. Exato. O Isso corpo é muito cria comum. qualquer recurso. Talvez É. essa pessoa que entrou em febre, ela pode estar lá com uma proflexão de querer um carinho. Né? Que é uma forma que ela Pode. aprendeu na infância lá, Sim. que quando ela ficava doente, Ela recebia a mãe cuidado. dela vinha Exato. cuidar, o pai dela vinha Só cuidar. assim eu Só recebo assim eu recebo carinho, eu carinho. recebo amor. E é ficando doente. muito comum, né, gente? Se a gente for pensar, quando você tá doente, você já tá mais fragilizado. Você quer um mimo, você quer um carinho ali e tal. Agora, pessoas que têm isso com recorrência, é uma falta já de uma gestalt aberta, né? Tá precisando disso ali. Mas ela não consegue Pode até, pedir. tem gente que fala assim, eu não posso ficar doente porque eu não tenho. As pessoas não sabem cuidar de mim ou não vão cuidar também, né? Pode ser outra. Tem gente que chega e fala, não, eu não posso ficar doente porque eu vou precisar do outro, Sim. eu não quero precisar do outro, né? Uhum. Mas é aquela Pode pessoa que ser tá uma sempre pessoa- fazendo. Sim. Mas pode ser uma pessoa que não quer que ninguém precise dela. Eu não gosto de fazer pra ninguém, então eu não vou precisar de ninguém. Também é uma profissão. É uma proflexão. É. Mas eu lembro, por exemplo, de um caso que foi uma supervisionanda que trouxe, que ela, a demanda da cliente dela era que ela cuidava demais da família e não tinha tempo pra ela. E aí, por que você cuida demais? Aí a gente fica naquilo ali comum, né? Porque eu não quero desagradar os outros, porque eu não quero decepcionar as pessoas. Mas aí você vai aprofundar, mas pra quê? E aí a gente vai entender que é uma pessoa que tem dificuldade de falar não. De ouvir não. Então ela nunca fala não. Então ela quer que todo mundo faça tudo pra ela, então ela também faz tudo pra todo mundo. Ou é uma pessoa que tá defletindo da própria vida. Quando eu cuido demais da vida dos outros, eu não preciso cuidar da minha. Então você encontra proflexão, encontra todas essas formas Sim. de contato, que na verdade disfarçam, não, eu só não quero desagradar as pessoas. Se a gente fica preso nesse discurso, a gente não entende o real motivo. Sim. Eu lembro que esse, não sei se é esse caso, né? Mas me veio ele também. Que aí, essa cliente, né? Fazia tudo pra todo mundo. E aí, em algum momento, ela deu conta de tirar. Falou, não, tô Ai. sobrecarregada, não sei o quê. Vou Aí, parar. tirou as pessoas. Ela ficou perdidinha. Ela Sim. falou, mas... E Começou agora? a procurar Entrou mais no- doente pra cuidar. Aí, E começou a agora? procurar. Aí voltou pra O mesma que eu faço com esse defesa. tempo livre que apareceu aqui? Porque ela precisava olhar pra ela. Então, Sim. assim, ela deixou a vida dela de lado durante anos, né? Pra fazer pelos outros em forma de E é carência, tão que engraçado ela você achava que falando tava como recebendo. mulheres caem nesse lugar com tanta facilidade, né? Sim. É mais comum. Né? É. A mulher, ela já tem essa coisa do cuidado, assim, do fazer pelo Sim, outro, sim. né? Sim. Então, Já e se eu não colocam estiver ela nesse fazendo, eu não lugar tenho mais nenhuma fácil, né? utilidade. Eu já vi isso, né, com cliente meu também. Chegar sem eu estar sendo útil, inutilidade como coisa, né? Aham. Até tipo, se eu não Sim. for útil, eu não tenho sentido de vida. O que eu tenho que fazer da minha vida sem utilidade? Sim. E aí isso Né? é um insight, né? Sim. Talvez o insight até seria eu não me sinto útil. E talvez em algum momento essa pessoa não se sentiu útil, não se sentiu valorizado e fica nesse lugar repetindo esse padrão, porque é o lugar onde ele vai se sentir valorizado. Com alguma importância, né? Sim. Então, talvez em algum momento também alguém olhou pra ela e falou, com ela sendo útil de alguma forma, ela achou que estava sendo amada, né? Aham. Tipo assim, nossa, quando eu sou útil, alguém me. Às vezes não é nem amor, né? Às vezes é um olhar, assim. Um olhar mesmo. Chegar e falar, nossa, ela tá aqui. Que gracinha, ela vai buscar água pra mim e volta. Né? Sim. Então a criança vai buscar água, volta e fala, vê que tá todo mundo olhando pra ela e que, nossa, quando eu Sim. sou útil, como que. Né? Enfim. É reforçado Obediente, nesse lugar. né? Obediência vem muito Tentando lembrar nesse lugar também. que. Também fiz curso de Gestalt há um tempo atrás. Racionalização é um mecanismo. É um É, mecanismo. não é? É um mecanismo que eu justifico todo o meu não comportamento, a minha não ação. Quando eu tenho dificuldade de fazer alguma coisa, sei lá, eu quero me separar. Atenção, ouvinte. Na nossa rádio, né? Se separar, você vai sair daqui Sim. com vários insights. E aí a pessoa chega na terapia e ela começa a falar, não, eu não vou me separar porque ele vai sofrer muito. Ou por causa dos meus filhos, nossos filhos não têm uma idade boa pra gente separar. Isso tudo é uma justificativa pra algo que ela não dá Sempre que ela conta já de tem um fazer. porquê, é uma racionalização, né? Uma resposta com porquê. Ah, não, eu não faço isso porque aquilo.
É uma explicação lógica, isso né? explica tudo. É tipo aquelas historinhas, sabe? Que às vezes a Uhum. gente conta, não, vou fazer isso aqui porque disso, tô cansada. Aí quando você vê, é historinha demais ali. Vamos ver, tem alguma racionalização, tem alguma dificuldade de encarar a ação que precisa ser feita ali. E às vezes em casal existe isso que eu percebo, né? Eles têm um contrato ali de estar sempre precisando, vinculado, igual eu falei, né? Perde um pouco a intimidade, mas o vínculo continua. Aí eu olho para que é vínculo. O que é vínculo? Filho, Aham. casa, conta, né? Isso uhum. tudo vai virando Vai justificativa. virar. Ah, eu não me separo por causa dos meus filhos. Ou então essa Eles vão casa. sofrer muito. Aí coloca a responsabilidade É. nos filhos de uma não ação da própria pessoa. Uma dificuldade dela se responsabilizar pelo próprio casamento, pelas próprias escolhas. Né? Eu adoro essa, né? Meus filhos vão sofrer. Na verdade, quem vai sofrer é ela. É. né? Eu sei que não Às dá vezes- conta de bancar, às vezes né? Essa tão angústia, ótimo. talvez. vai Não, ou aparecer. vão ficar ótimo, né? Eles vão ficar até Assim, melhores, é. talvez, depois dessa separação. E geralmente é, né? Porque o filho tá no sistema também. Ele também tá sofrendo. Ele tá ali. sofrendo com aquela situação, né? É. Casais que estão para se separar, ele já é não é um casal, né? A gente já estão há Aham. muito tempo, não é um Sim. casal e traz um sofrimento tá dentro de casa, né? Eu tive pais que separaram quando eu tinha, sei lá, 16, 17 anos por aí. Ano passado. Isso. 10 aninhos aí no Tô máximo. bem, tá ligado? E aí era isso, né? Assim, eu lembro que quando minha mãe veio conversar comigo, falar que eles iam se separar, mas vocês não precisam sofrer. Eu falei, gente, mas não tem ninguém sofrendo. Não, a gente tá achando até bom, porque vocês ficam brigando. Por qualquer Vamos coisa separar fizeram também, eu antes. achei ótimo. Porque vocês ficam Mas eles brigando. estavam preocupados, não. Eu tava. Essa racionalização Eu não nunca tinha. fui emitir motivo desse carisma. Eles não usaram esse mecanismo. Não, deles. não Não, usaram. não. Eu sentia Não falta, são eu queria ser esse racionalizadores. motivo, sabe? Eu queria poder salvá-los, né? Mas não tem nada a ver com você. Mas aí na terapia, a pessoa vai encarar essa insegurança, então, né? A gente vai olhar pra ela. Uhum. Porque é isso, a racionalização ela esconde uma insegurança, assim, a proflexão esconde uma carência. Então tá sempre defendendo a pessoa de entrar em contato com algo que é ruim. Por exemplo, uma pessoa que dá carinho demais, porque tem essa carência de afeto, talvez porque ela aprendeu que ser carente é algo ruim. Uhum. Né? Que precisar de carinho é fraqueza. Então ela precisou alienar aquela parte dela e aí a proflexão defende ela de olhar para aquilo. Nesse caso de separar, na verdade eu tô morrendo de medo de sofrer. E de fato, pode ser que seja sofrido mesmo, né? A Sim. gente não tem como dar garantia de que uma separação vai ser fácil, porque na maioria das vezes não é. Mas se essa pessoa não encara isso, aí que ela não vai separar mesmo, e aí que vai ser sofrido mesmo, né? Uhum. Então é Já ampliar tá a Existe o sendo sofrido. sofrimento, né? Já tá Nesse... sendo sofrido. Isso já tá sendo sofrido. Ela não foi no consultório Essa à toa, né? evitação, Ansiosa? né? Ela evita algo Que pode que ser pode sofrido. ser sofrido, mas já vive isso. Sim, Exato. sim, Ela já tá no sofrimento, Sim, né? ele já tá ali. Uhum. sim. Tem Qual um outro termo de Gestalt que eu acho legal também, que é quando a gente cria algo mirabolante que normalmente não acontece. Como é que chama? Expectativa Ah. catastrófica. Expectativa catastrófica. Eu adoro essa expressão. Tá Daqui. dentro do conceito de ansiedade, né? Da Gestalt, assim. Sim. Você vai criando expectativas catastróficas sobre o que pode acontecer. Mas são sempre fantasiosas, porque não tá condizente com a realidade ali. A expectativa pode catastrófica é Eu algo tenho uma sempre, quando eu vou viajar. que, Eu tô no aeroporto. que vai ser. Eu vão tenho uma encontrar arma em droga. algum lugar. Tem essa também, que vão Eu encontrar tô droga na armado. minha mala. Eu tô com drogas aqui, ou não? Alguém colocou droga na minha mala enquanto eu fui E ao eu vou ser banheiro. preso aqui agora, nesse momento. Viagem internacional, então, meu Deus. Isso é uma Aham. expectativa catastrófica, né? Então, Sim, sim. eu viajei agora, né? E tinha lido uma notícia de coisa de gás. E aí eu viajei, todo hotel que eu ficava, eu achava que o aquecedor ia liberar um gás. Você ia morrer dormindo. Aí eu ficava, não, tô consciente, tá vendo? Eu falei, gente, e aí, Mas quando no você já verdade, eles sabe, falam assim, como é que é o gás desse aquecedor aí? quase descendo lá, né? Como é que funciona? Ele escapa. E quando você Morrer de sabe- frio pra não ligar o aquecedor, né? Não, vai É. liberar um gás, melhor não, vou morrer de frio. Melhor é melhor. não. Sim. E quando você já sabe dos conceitos, aí fica na minha cabeça, né? E eu começo, né, Sim. de um livro legal, assim, da Gestalt, que é o Dialogar com a Ansiedade. Então você já sabe que isso é um processo ansioso, que eu tô com uma expectativa catastrófica, que tá ligado a um medo, no fim das contas, Uhum. né? Que é Isso um não vai- medo de morrer, Não de vai te acabar com aquela evitar de experiência. sentir, né? Ele o que vai mudar é como você vai lidar com aquilo, É. né? Assim, Mas alivia, assim, você Isso. começar a dialogar, entender o medo que tá ali por trás, ver que aquilo ali não é fantasioso, Uhum. né? Diz da minha é ansiedade. porque eu acho legal isso, assim, Vai. porque muitas vezes as pessoas acham que,
se eu sei que é uma expectativa catastrófica, ela vai desaparecer. Não é simples Não, assim, né? sim. Não é assim, ah, não. É que a ansiedade, na verdade, Não é ela, mágica. ela não é uma sentença, ela é uma pergunta, né? Tipo, Isso. o dialogar seria transformar, porque ela já chega falando assim, você vai ser preso É. neste momento, né? Sim. Aí transforma ela, troca. pera, eu vou ser preso? Né? Aí começa, esse diálogo começa a acontecer, Mas porque ela vai por ter que que eu tô com medo de responder. ser presa? É. Né? Aí o diálogo começa Uhum. a se destrinchar. E tem algo na Gestalt que parece que a criação desse eu observador, o que observa esse diálogo também, que é o aqui e agora, né? O que seria o aqui e agora para Gestalt, assim? Por que se fala do aqui e agora na Gestalt? É um conceito também que é lindo, assim, da Gestalt, que às vezes as pessoas acham que aqui agora é ficar só no presente. Então a gente vai ficar na terapia e vai só lidar com o que está acontecendo no presente. Mas o aqui e agora é entender as situações passadas que aconteceram, mas que ainda estão atuando no momento presente. Então, por isso que são, de novo, as gestaltes abertas lá de Sim. trás, que ainda estão presentes na vida da pessoa. Então, é o aqui e agora, como ela se relaciona com isso hoje. Mas a partir de coisas que aconteceram lá atrás. É aquilo que eu falei, né? De um ajustamento que foi criativo em algum momento. Tipo, eu me fechei dentro da minha família para me defender de uma família invasiva, mas que reflete Aí você vai trazendo aqui e agora. Isso. Aqui e agora ainda influencia nas relações que eu tenho. É algo lá de trás, mas que hoje funciona como um ajustamento neurótico para as relações que eu tenho. Então é um pouco disso, né? De entender como a minha história reflete em quem eu estou sendo aqui e agora. Nas minhas relações atuais, né? E o objetivo de fechar a Gestalt no aqui e agora é para trazer a atualização. Então a pessoa vai conseguir se atualizar no aqui e agora para quem ela realmente é hoje. Que às vezes ela tá com uma Gestalt aberta de trás, achando que ela ainda é aquela menina, Ela aquele não tinha como menino, se aquela defender, criança. né? Sim, Dessa sim. família invasiva. Hoje em dia É. ela mudou de casa, os pais Sim, conseguem invadir muito sim. menos a vida dela, né? Tem Ela teve outros recursos. um ajustamento criativo, né? Ela E hoje em pode... dia, às vezes, ela já desenvolveu o seu Sim. próprio autossuporte, mas tá presa ali. Tem partes dela que ainda estão presas lá atrás. Sim. Eu tô me Então, defendendo de atualiza. algo que não existe mais. Não E faz é sentido. muito comum a gente ver isso, assim, um monte de repetição de comportamento, de pessoas se defendendo de coisas que não existem mais hoje. E perceber isso é importante Eu demais. tenho uma terapeuta que ela uma vez, em terapia, ela falou comigo assim, imagina que você tá numa praia, andando com uma boia, na areia. Em algum momento você tava afogando. Aí você usou a boia, né? Ela te Você foi saiu útil. da água e continua usando a boia. Continua segurando a boia. E segurando, assim, como se aquela assim, boia. se a boia foi embora É. e se eu, por acaso, né? Me Enfim, afogar você tá na na areia, terra firme. Você não Às tá vezes se você já foi até afogando embora da agora. praia, né? Já tá em Sim. casa, na cidade, né? Não tá nem na praia, mas já voltou pra Exatamente. BH. E isso é a A boia ansiedade. tá né? E a boia Mas tá lá, e se eu carregando a precisar boia. da boia? Uhum. E se vier uma onda chegar até aqui onde Um eu tô, tsunami. preciso da boia. Aqui em Minas. Tsunami que vai chegar aqui em Minas Gerais. Sim. Mas ao mesmo tempo, você falando disso, assim, me vem outra coisa da Gestalt que eu acho muito bonita, é que, assim, essa boia, voltando para essa metáfora, ela é como se fosse uma defesa. Sim. E às vezes as pessoas acham que a partir do momento que a gente olha para a defesa, eu quero tirar essa defesa. Ah, então tá, já descobri que eu faço preciso isso, eu não mais. vou precisar. Mas o olhar para a defesa com mais gentileza também, com mais amorosidade, assim. Porque você precisou daquela defesa, ela foi muito importante. Uhum. Então, se você ainda tá com a boia, Embora ela fosse distorcida, ela foi funcional, né? ela foi funcional, ela te protegeu, ela realmente te ajudou a você se adaptar melhor naquele meio, né? E conseguir ou sobreviver ou ganhar amor e etc, né? Então você precisou dela. Então só tirar ou olhar com, ai que saco, isso de novo, eu tô repetindo de novo isso, mas eu já vi, não funciona assim, é mais reverenciar mesmo ali aquela boia, que talvez você ainda vai precisar dela. Mas aí a gente vai olhar para o lugar que você tá hoje, olhar mesmo para essas feridas ali que ficaram, né? Sim. Quando você não estava com a boia, se elas realmente ainda estão lá, para até o momento que você vai ficando seguro Para os também de recursos tirar que ela, você né? tem hoje, eu acho que isso é muito importante dentro da terapia também, tomar consciência das minhas dificuldades e das minhas potencialidades. Sim. Porque eu vou saber que recursos eu tenho, onde eu me encaixo melhor, que tipo de relação eu quero ter, o que eu dou conta, se eu não dou conta disso, por que eu vou fazer? Porque às vezes a gente também fica ali dando murro em ponto de faca, insistindo numa coisa que não faz sentido, né? E aí, é isso, eu tô insistindo em algo que eu realmente não sou boa. Então, ter consciência do que eu não sou boa, pra saber o que eu sou boa também, né? Isso me lembra um outro mecanismo de defesa que tem também, que é aquele quando a pessoa te invade
que tem os dois lados, né? Tem o que é O muito egotista O e egotista isso, e o confluente. confluente. Né? O egotista, ele faz isso com as pessoas, né? Se eu estiver falando besteira, vocês me corrigem. Mas o egotista, ele quer que o outro realize o desejo dele, né? Assim, mais ou Sim. menos isso. Ele quer cada vez mais invadir o Ele espaço do deseja outro, muito e arruma alguém que não deseja nada, que é o né? Que seria o confluente. Isso, confluente. Né? exatamente. Confluente Desejar compra- todo mundo deseja, mas o confluente ele só não percebe, ele É. só não enxerga, né? Então é mais fácil ele pegar o desejo do outro. Ele compra o e desejo já do ir outro como se realizando. fosse dele, Como se né? fosse E ele dele. acha que é dele mesmo, né? Sim. Ele pega e fala assim, não, Incorpora mas aquilo, mistura muito. é aquele caso, né? Voltando lá no caso do casamento. Separação. Eu ia falar do Voltando casamento, para você que mas... está separando neste momento. Mas talvez seja, na separação, talvez seja isso, né? Um tá querendo separar, o outro nem tá, mas o outro começa a impor muito isso que o outro acha, não, mas, né, que ele pode chegar com essa demanda lá e achar que ele quer separar e vai ver, não quer mesmo, né? Que é um desejo que não é dele. Sim. Né? Que é um desejo, talvez, dos pais lá, que não gostam daquela pessoa e começa a criar um tanto de coisa ali, né? Vai invadindo tudo e ele vai criando esse desejo. O egotista não consegue fazer uma leitura do outro, do meio, né? Ele tá muito fixado só no desejo dele. Então não tem como se adaptar no meio se eu não leio o meio, né? Então é uma leitura de campo total, assim, de mim, das minhas potencialidades, das minhas dificuldades, do outro, do que o mundo me oferece naquele momento, do que eu dou conta de fazer com o que o mundo me oferece, né? E o egotista não faz isso. Então ele, sem essa leitura do meio, ele não dá Ele conta só de vai fazer. invadindo. Isso, Não entra em contato não novamente. entra em contato novamente. E o confluente fica do outro lado, eles são um ótimo casal normalmente, né? Assim, pelo menos por um tempo. Eles se Até combinam. entrar em terapia. E normalmente quem Casais busca. ficaram 50 anos dessa forma. E normalmente quem busca terapia, Dá um só um bodas de ouro. chutômetro meu mesmo é o confluente, né? Ou não? Que Porque é o ele que. egotista É. mandou ele procurar, porque ele também não tem o desejo de procurar, Normalmente o não. egotista começa a terapia e fala, tem que fazer também. Sim. E manda, né? E manda o na terapia confluente, do assim, outro. aqui, não tá dando certo, Tem lá, tal só vai lugar. lá. Sim. Olhar isso, Passa isso, o E ele contato não da sua sabe. terapeuta aí, porque ela não tá fazendo o trabalho dela, não. E ele não sabe que esse é o maior erro que ele comete, né? Sim. Que ele vai trazer o confluente, vai trazer todas essas leituras, esses insights, né, essas Sim. gestaltes abertas e vai começar a sair dessa confluência, né? E a tendência é, quando eles entram em terapia, que aquela relação não continue da forma que é, Sim. né? Acabando ou não da forma que ela é, Não ela se não vai, sustenta daquela ela forma, não vai ser né? sustentável mais. Novos arranjos terão que ser feitos. Tem algo bonito que vocês falaram aí a respeito Muito da bom. amorosidade no processo terapêutico, né? Eu falo que no nosso processo terapêutico, quando a gente se apropria dele, né? E começa a olhar, quando a gente tá falando assim, é como a gente deve estar olhando e falando, nossa, eu já tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso. E começa um auto-julgamento depreciativo muitas vezes, né? E que pode virar uma racionalização, que pode virar, né, uma perfeição. A pessoa pode chegar e falar assim, agora eu descobri que eu sou assim. Sim. Né? A pessoa também retroflexão. fica preso na culpa ali dos dois, Não mas se não tem mudança responsabiliza nem porque responsabilidade fica tudo nenhuma. isso, essa vitimização de si mesmo. Sim. E desenvolver essa amorosidade é um ganho de maturidade muito grande, né, no processo terapêutico, né? De olhar e Super. falar assim, olha, tô vendo isso tudo, né? Aqui e agora eu consigo ver minha história, ficar com ela. Não sei o que vai ser, Angústia. a angústia presente, né? Não sei o que vai ser aqui, mas eu tô no processo, Isso. né? Tô vivendo e que bom se tiver acompanhado, né? Acompanhando esse processo. Né? Sim. Por isso que a gente chama de processo terapêutico mesmo, né? A terapia nunca é só aquela sessão ali que você faz. Você está em processo terapêutico ali. Sim. o tempo E uma todo. coisa legal, até aproveitando o gancho da amorosidade que a gente não falou, é que o mais importante dentro de um processo terapêutico é a relação entre terapeuta e cliente. É. Isso é fundamental, porque esse é o lugar que a gente vai falar de dores, de angústias, de medos, de traumas. Então, ela tem que ser uma relação de muita confiança e de muito amor. Você só vai conseguir se abrir para um terapeuta que você confia, que você gosta e esse gostar é recíproco, né? Um espaço seguro para ser vulnerável. Sim, Essa, sim. essa, inclusive, é a ideia do papo de terapia, né? Que é procurar terapias e terapeutas que você se sente seguro, né? Que você possa se abrir. Qual é o tipo de terapia que vai ser melhor para você nesse Sim. sentido? Como é que eu consigo me abrir? É, legal. Né? É através da Gestalt, é através, né, de qualquer processo terapêutico que tenha, mas é onde eu me sinto seguro, é onde eu
eu que está indo aí, Ed. Sim. É, Isso é muito importante E a pessoa, mesmo. né? O terapeuta eu acho que é muito importante. A gente Com não certeza. julgar uma técnica, né? Uma abordagem, uma prática terapêutica pela experiência que eu tive única também, né? Aham. Sim. Porque talvez seja só. Uhum. Não combinou, né? Eu vou lá, faço. E mesmo a gente trabalha com coisa muito humana, né? Assim, com dores, com vulnerabilidades. Então, mesmo dentro da Gestalt terapia, cada Gestalt terapeuta vai fazer do seu jeitinho Sim. ali. Sim. Vai ter a sua forma de se relacionar também com cada cliente, né? Antes de ser Então- Gestalt terapeuta, eu sou Isadora, Helena, É. Helena, cada um tem o seu jeito, a sua forma, né? De entrar em contato com o seu Sim. cliente. E isso é muito importante. Eu falo que, por mais difícil que seja o processo terapêutico, não desista dele por conta de uma abordagem que você acha que não é a sua, ou Uhum. porque um terapeuta que você acha que, enfim, foi tão bom, né, o bastante, pode ter a ver com o seu processo. Aliás, quando a terapia não vai bem, aconselho a falar com o terapeuta que não tá indo Aham. bem. Isso é pauta de terapia, Isso é né? terapêutico. Isso é processo terapêutico. Porque assim, terapêutico. muita gente fala assim, nossa, eu não consigo falar. Como é que eu vou falar com ele que eu não tô gostando da terapia? Aliás, fale. Vai, com Porque às vezes as certeza. pessoas precisam saber que Sim. você não gosta de algo. Que bom começar pelo seu terapeuta. E como terapeuta, é bom ouvir isso também. Sei. Com certeza. A gente aprende muito sobre a gente também, né? É o feedback da terapia, né? Que Sim. a gente fala. Vamos fazer um feedback aqui. Porque isso também é terapêutico. Isso também pode ser uma demanda terapêutica ali, né? Para trabalhar com o cliente. Estamos chegando ao finalzinho do nosso podcast. Passou Passa rapidinho. tão Passa rápido, né? Passou bem rápido. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o Transborda hoje, né? Os novos projetos, Os novos né? O projetos. que tem Além aí pra da clínica, que não 2024. sabe, a gente tem um espaço É. junto, né? A gente divide um espaço, que é a Horus Terapias e a Transborda, né? Nós somos amigos também, né? A gente se encontra em podcast, se encontra na clínica, se encontra em boteco, a gente se encontra nas nossas casas, né? Enfim. Se encontra fora desse ambiente, né? Sim. Somos namorados também. Helena é casada com o Lucas. Aliás, o Sim, Lucas. me dá uma Vou dar uma pra mãozinha. Helena aqui. Lucas que fez a nossa arte também, né? Um abraço pro Lucas. Estamos em família. Estamos muito em família. Muitos papos de terapia acontecem por aqui. Muitos papos de terapia. Como é que tá o Transborda aí nesse fim de ano que vem? O que tá vindo aí pro Transborda? Fala pras pessoas. Transborda segue na linha de fugir da solidão do consultório individual, essa parceria com psicólogos. A gente está com 3 grupos de supervisão atualmente e estamos gravando um novo curso que a gente vai lançar no início do ano que vem, provavelmente em fevereiro. Um curso de Gestalt. Um curso De de Gestalt. Gestalt. Olha. Que abrange Muito tudo, né? Assim, desde a teoria até a prática clínica mesmo e até a parte mais burocrática da construção de um consultório, assim. Vocês direcionam clientes também para outros psicólogos que procuram vocês, né? Sim. Tem A esse gente tipo tem de a parte da trabalho. nossa clínica, né, também, que chegam, né, clientes que estão buscando por terapia, e a gente faz esse encaminhamento também para Como que as pessoas entram em fazem contato com supervisão. vocês, assim? É no Instagram? É uma página? Instagram. Como que é? No Instagram. Que é o @transborda, Transborda.gestaltterapia. transborda.gestaltterapia. Isso Foi aí. certo? Foi. Vocês vão ver lá bonitinho, vão ver as Lá duas. no link lá. da bio tem Né? para fazer terapia com os nossos supervisionandos, para Sim. fazer terapia com a gente, para conhecer sobre os Supervisão. cursos, conhecer mais sobre a Gestalt. Isso, gente, Transborda é sucesso. Muito bom. Né? Estamos bom. com espaço também físico. Isso. Pessoal de BH, estão todos convidados. Atendimento presencial, como é que tá para vocês? A nossa Vamos lá, no demanda espaço. maior ainda é online, Sim, né? online Mas mesmo. presencial tem crescido muito. Ó, presencial tem crescido muito. É eu isso falei mesmo, online. ela foi. Presencial tá crescendo. Então é isso. Muito bom. A gente convida vocês, então, né? Para conhecer o espaço que a gente tem junto, né? A gente com a Horus, as meninas com o Transborda. A gente Sim, tem é em um Belo espaço. Horizonte, né? Aqui no bairro São Sim, Pedro. no bairro São Pedro. Nós somos, né, tem propostas diferentes, né? As meninas, a gente não tem a mesma proposta de trabalho, mas a gente trabalha com terapias, né? Da mesma forma, cada Com um. ampliação de consciência. Isso. Ah, combinado, Estamos hein? juntos É às vezes. Isso É acontece. isso que agora. E que elas viraram gêmeas. Eu e o Diogo, no máximo que a gente tem, a gente combina uma roupa sem combinar. É. Nada, eu Normalmente branco e ele acontece. também. A gente
né? A gente não combina, A gente mas não vem. combina, mas Hoje tá eu sempre mandei na mesma mensagem roupa. pra isso. Eu falei, amigo, qual é o look? Aí você veio Aí igual a às vezes gente. que às vezes a gente também aparece igual de roupa. Esse campo que vai É formando é muito bom. Eu gosto muito desse campo de estar aqui com vocês, enfim. Amo vocês. Amo Ah, vocês. amo Obrigada. Amamos Eu acho vocês. Foi ótimo estarem aqui com a muito gente. bom poder falar sobre todo mundo escutar, sabe? Amo conviver, amo as nossas construções, nossos conflitos, nossos papos de terapia, enfim. Muito bom mesmo. E muito obrigado por terem topado. Ai, Viu? a gente que agradece. Foi ótimo. Foi Obrigada. ótimo. Muito bom. E pra você que gostou, comenta com a gente, fala como é que foi. Procura também quem se interessou pela Gestalt terapia, quer saber mais, tem o Instagram das meninas, né? A gente também tá aqui na Horus com os nossos trabalhos também, tá bom? Não deixa de curtir o vídeo, compartilhar com as pessoas que você ama, que você acha que de uma certa forma vai estar ajudando também. Até o próximo. Até. Até. Bye, bye. Tchau, tchau.